Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Iraide Pita e este é o canal Frutificai. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra a respeito de saúde emocional e espiritual. O fato é que muitas vezes nós enfrentamos problemas na nossa vida para os quais nós não conseguimos encontrar respostas. Então nós questionamos ao Senhor: meu Deus, o que eu estou enfrentando? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por essa situação? Por que ela demora tanto tempo para ser resolvida? Nós também questionamos ao Senhor diante da nossa fé pelos problemas que também acontecem no mundo. Nós dizemos: Senhor, se o Senhor é bom, por que isso está acontecendo para a humanidade? Enfim, o fato é que nós podemos ficar presos nos labirintos dos questionamentos. Isso pode fazer muito mal para a nossa vida do ponto de vista emocional, porque nós podemos ficar presos em tristezas profundas, e também para a nossa vida espiritual, porque nós podemos começar a colocar em xeque o bem do Senhor sobre nós. Então, para refletir sobre essas questões, eu gostaria de chamar a sua atenção, de compartilhar algumas situações que aconteceram na vida de Jacó. Nós vamos comentar as situações de modo geral, então por isso eu deixo o convite a você de que você veja no livro de Gênesis, sobretudo dos capítulos 28 ao capítulo 42, as situações relacionadas à vida deste homem de Deus. No capítulo 28, que Jacó vai receber do Senhor a promessa de que estaria com ele e de que o guardaria. Porém, Jacó vai viver uma série de situações contrárias. Ele vinha de uma situação conflituosa com o seu irmão a respeito da primogenitura, e Jacó então enganou o pai. Ele vai passar de enganador a enganado, porque depois ele vai ser enganado pelo seu tio Labão. Ele deseja casar-se com Raquel, e o seu tio coloca no lugar de Raquel a filha mais velha, fazendo com que Jacó seja obrigado a trabalhar por mais 7 anos pelo amor daquela que ele almejou. Então, até que chega um momento em que Jacó recebe a liberação do seu tio, vai viver a sua vida, e ele se vê então diante do desejo de reencontrar ao seu irmão. Só que ele sabe que precisa de uma transformação de caráter. Ele vai passar então uma luta consigo mesmo, mais propriamente através da intervenção de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Jacó lutou com Deus para que pudesse ser transformado. E nesse processo de transformação glorioso que Deus opera, Jacó sai dali manco. Então, mais um problema que ele passa a enfrentar. Mas nós vamos ver que as situações contrárias na vida de Jacó, elas vão além de uma perna que manca. A primeira situação que ele vai vivenciar é com a sua filha única, a sua única filha mulher, Diná. Ela foi estuprada. E aí, me colocando no lugar de Jacó e pedindo a você que faça o mesmo, nós podemos imaginar a dor desse pai. Jacó então não vê as situações contrárias parando por aí. Ele também vai perder a sua amada. Ele perde no parto a Raquel, a mulher pela qual ele trabalhou durante 14 anos. E você também pode imaginar o sofrimento dele. Jacó então ainda vai se ver em outra situação contrária. Rúben, o seu primogênito, ele contamina o leito de Jacó. Ele vai desonrar o seu pai ao tomar para si uma de suas esposas. Jacó também se vê em outra situação contrária quando seu filho mais amado, quando José, é dado como morto pelos seus irmãos. Essa também é uma passagem maravilhosa, mas nós ficamos apenas com esse fato. Procure imaginar a perda de um filho para um pai. É uma perda muito dolorosa. E também o Jacó vai ver sendo tomado de si os seus 2 netos, segundo a palavra do Senhor, homens maus que foram tirados pelo próprio Deus. E por último, nós vamos ver Jacó enfrentando uma situação muito contrária diante dos 7 anos de fome que aquela região teve que enfrentar.
com outros propósitos do próprio Deus. E aí é bem provável que Jacó ele tenha se questionado diante de Deus, porque no capítulo 37, no versículo 35, ele vai dizer que vai chorar a morte do seu filho por todos os dias da sua vida. Então nós vemos Jacó, como nós falávamos inicialmente, num momento de declínio na sua saúde emocional. E nós não podemos falar na saúde espiritual deste servo do Senhor, mas o que nós temos para falar sobre a saúde espiritual dele é que num dado momento ele vai se recobrar a esse respeito, mas só que Jacó ficou um grande tempo, ele vai levar 20 anos para que isso aconteça. Então nós vamos ver lá ainda no livro de Gênesis, no capítulo 42, nos versículos 1 e 2, Jacó tendo uma atitude de quem se levanta, buscando a transformação, buscando a mudança. Ele diz então para os seus filhos diante da fome: por que vocês estão olhando uns para os outros? Por que estão aí parados? Desçam ao Egito, vão buscar comida. Então ele não se entrega totalmente àquela tristeza, embora a tenha vivenciado por 20 anos. E aí nós precisamos partir então, deixando de lado os fatos, as situações contrárias, os questionamentos, as dúvidas. Como é que essa palavra ela se aplica para os nossos dias? O fato é que se você, como Jacó pode representar a vida de todos nós. O Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, de usurpador a príncipe com Deus. E o Senhor também nos chama de Israel. Nós somos, na atualidade, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e seu Salvador. Nós somos o Israel de Deus. Então, nós vamos perceber que, mesmo assim sendo, nós passamos por situações contrárias, como aconteceu com a vida de Jacó. E o meu convite para a sua vida, através dessa reflexão, é que você não invista grande parte do seu tempo com questionamentos profundos. É verdade, existem situações na vida da gente que nós não sabemos explicar o porquê elas aconteceram. Nós nos esforçamos, nós procuramos fazer o bem, nós procuramos andar retamente nessa vida, nós procuramos ser pessoas honradas, mas algumas situações elas nos acometem. Mas se eu e você nos prendemos no labirinto das tristezas profundas ou no labirinto em que nós colocamos em xeque a presença do Senhor sobre nós, nós podemos adoecer, como eu dizia, emocionalmente e espiritualmente também. Então, a primeira aplicação é essa: não gaste muito do seu tempo fazendo grandes questionamentos. A segunda aplicação é que nós precisamos procurar levantar a nossa cabeça, retomar as rédeas da nossa vida, acreditar que ainda há vida, que ainda há esperança e recobrar o nosso ânimo. Vai para frente, vai fazer as tuas coisas, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da vida daqueles que estão ao seu redor, que podem estar morrendo de fome, fome de uma palavra, fome do seu afeto, fome da sua presença, enfim. Vai para a vida, se recupere, procure andar diante do Senhor de maneira digna, ainda que situações contrárias tenham lhe acontecido. Então, meu desejo é que essa palavra ela possa curar as suas feridas. Elas não deixarão de existir, mas elas não serão resolvidas tampouco pela sua tristeza, pela sua estagnação. Então é necessário que todos nós possamos tomar as rédeas da situação. O Senhor não chama os covardes. O Senhor quer que nós possamos respirar fundo e que nós possamos dizer: Senhor, eu creio em Ti e eu vou adiante. É muito interessante que no livro de Romanos, o Senhor vai dizer a respeito de Jacó, que Ele o escolheu, apesar das suas deficiências, que Ele o escolheu, Ele é com Jacó. E sobre as nossas vidas de igual modo, nós temos deficiência, nós somos os chamados, nós somos os debilitados que foram chamados por um Deus Todo-Poderoso.
e Ele, na sua compaixão, na sua misericórdia, olha para nós, se compadece de nós e continua nos assegurando de que é conosco. Então, receba a cura através dessa palavra, que você possa avançar, que você possa desejar retomar aquilo que deixou para trás por conta de tristezas, por conta de decepções, por conta de dúvidas profundas. Deus é Deus e Ele está sobre nós, Ele cuida de nós. Então, que nós possamos crer e avançar, deixando para trás aquilo que fica. A palavra do Senhor diz: eis que faço nova todas as coisas. Deixando para trás, sigo para o alvo, deixando para trás as coisas velhas. Então, fique com essa palavra, avance, se levante, continue a andar de maneira digna e honrada na presença do Senhor, porque Ele nos vê, Ele é conosco, Ele é um Deus presente. Eu tenho estado com essa expressão na minha mente dia após dia: Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. É o Deus presente, é o Deus que pode todas as coisas. E que nós possamos nos alegrar, recobre a alegria para andar na presença do Senhor, crendo sobretudo na sua graça infinita. Que essa palavra te faça bem, se assim for, que você compartilhe. Eu deixo aqui o meu abraço e nós nos vemos na próxima semana. Até lá!